Muito bem, minha gente, que bom que esta paróquia dedicada a Santo Antônio introniza hoje uma imagem desta que foi uma grande devota deste homem. Falar de Santa Dulce é muito fácil. Santa Dulce nasce Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Nasce no dia 26 de maio de 1914 em Salvador. Ela não nasce numa família pobre, não. Seu pai era um dentista e um catedrático. Então era uma família assim bastante consideravelmente bem financeiramente. A sua mãe, Dona Dulce, morre no parto de uma de suas irmãs. E desde então ela é educada por tias, né? Até que seu pai se casa novamente. E essas tias apresentam a ela o lado mais sofrido de Salvador. E ela então, aos 13 anos de idade, é apresentada a esta realidade, né? E a sua casa já passa a ser chamada da Hospedagem de São Francisco. Alguém pode se dizer, mas e o que uma menina de 13 anos pode fazer pelos mais pobres? Bom, ela fazia o que estava ao alcance. Dava ali alguma comida, ajudava a lavar a cabeça. Você imagina de quem não tem banho, quem não tem o mínimo. Estamos falando de uma Salvador onde não se tinha um mínimo, né, de estrutura sanitária, enfim, onde o índice de natalidade era baixíssimo e onde se morria muita gente assim de maneira abandonada, deixada. Então a pobreza era muito grande, muito extrema. Então ela ajudava assim, desta maneira. Aos 15 anos ela ingressa então na Ordem Terceira de São Francisco. Mas tem uma vida muito simples, como qualquer menina de sua época. Gostava de jogar futebol, né? Gostava de futebol, gostava de música, aprendeu a tocar a sanfona. E ela então, como as meninas de sua época, vai estudar para ser professora. Não se tinha assim muitas opções, né? E ela vai estudar para ser professora. Quando ela termina os seus estudos de professora, o pai pergunta se ela vai querer o anel de formatura. E ela então diz para o pai que não quer o anel de formatura, mas quer um véu de religiosa. Aí então ela vai para o Sergipe fazer a sua formação de religiosa. Voltando do Sergipe, ela, né, ali na sua formação religiosa, adota o nome de Irmã Dulce. É uma homenagem à sua mãe? É, mas ela nos seus escritos não escreveu muita coisa ao longo de sua vida. Mas ela primeiro agradece a Deus porque não foi bem ela que escolheu o nome, as religiosas não escolhiam o nome, né? Era a superiora quem escolhia. E calhou de escolherem a ela o nome de Dulce. Ela fica feliz porque é o nome de sua mãe, mas também é uma das saudações que fazemos à Virgem Maria quando rezamos em latim a Salve Rainha. Dizemos que ela é dulce, que ela é doce. E ela diz então que vai adotar este nome na vida religiosa para ser o doce perfume de Cristo no mundo. Bonito isso. Por isso que nós cantamos o canto de entrada, Doce Luz, né? Este canto foi feito para a sua beatificação, né? Muito interessante. Então, ela adota esse nome. Volta a Salvador e a congregação tenta aproveitá-la como professora. Mas ela não foi uma boa professora, porque ela não queria ficar na sala de aula. Ela, vendo aquela situação da pobreza que só fazia crescer, ela então ganha da superiora a autorização para fazer as suas caridades no chamado bairro dos Alagados, em Salvador, que era um bairro muito pobre, com casinhas de palafita, né? As casas eram suspensas por alguma sustentação de madeira e ali por baixo corria o esgoto a céu aberto, né? É ali que ela começa então os primeiros trabalhos que mais tarde vão dar início às suas obras. Mas quando que Santa Dulce começa a se dedicar mesmo aos doentes? Quando um menino, né, já estava bem doente, a encontra na rua e pede a ela: irmã, não me deixe morrer sozinho.
Então ali ela sente esse impacto de que ela precisava fazer mais do que somente ao longo do dia distribuir, donativos de alimento. Ela então mostra o seu lado meio rebelde. Santo tem um lado meio rebelde, né? Ela então invade uma casa que estava vazia e coloca ali aquele menino, e ajuda para que ele tivesse ao menos uma morte digna. Dali veio 1, 2, 3, 4, até que ela chega a 70 doentes. E onde colocar 70 doentes, Ela então passa a invadir outras casas, mas logo isso deu um problema grande para ela. Então ela tira esse pessoal das casas e leva para pontos turísticos de Salvador. Logo vai ter problema, o prefeito manda tirá-la de lá, Aí ela resolve levando esses doentes para o galinheiro. E é a primeira vez na história que nós temos de um galinheiro um hospital. Em volta da vida de Santa Dulce tem muita lenda. E uma dessas é aqui, quando a madre pergunta o que ela tinha feito com as galinhas, ela diz, já virou canja, está na barriga dos doentes, E dali daqueles 70 doentes, então nasce o Hospital Santo Antônio, que ela já tinha uma íntima devoção a Santo Antônio. Na vida dela nada é por acaso. Ela é batizada na igreja dedicada a Santo Antônio além do Carmo, no dia 13. Depois ela faz os seus votos religiosos no dia 13 de agosto, que é o dia que nós celebramos, o seu dia litúrgico. E o 13 foi acompanhando Santa Dulce ao longo de sua vida. Mas o Hospital Santo Antônio dá início à sua grande obra social existente até hoje. Depois, ao longo da história, vamos vendo muitas coisas bonitas e contam também, certa feita, Salvador não faz frio, Quem já foi sabe que não faz frio, mas quem está doente sente frio, Quem está doente sente frio. E ela não tinha cobertores. E como ela sempre fazia, ela foi na capela e disse a Santo Antônio, me arrume cobertores, os doentes não têm cobertor. E era assim que ela rezava a Santo Antônio. Ela não tinha formalidades com Santo Antônio, não. Ela conversava com ele com muita naturalidade. Daí ela disse, me arrume cobertores, os doentes precisam. E foi trabalhar. Contam que naquela noite, então, para uma Kombi na frente do hospital e descarrega cobertores. Quando foram chamá-la para agradecer, era um frei que foi lá levar, um frei franciscano, com as roupas franciscanas, o frei tinha sumido. Então ela disse que foi Santo Antônio que foi levar os cobertores para ela, E tantas outras situações que ela brigava com Santo Antônio, que ela pedia a Santo Antônio e Santo Antônio recorria a ela. A vida de Santa Dulce não foi uma vida de grandes feitos, por assim dizer. Ela foi vivendo de acordo com a necessidade que aparecia. Se internavam os idosos no hospital e não iam buscá-los quando eles tinham alta. Ela não ia abandonar esses idosos. O que ela fez? Fundou o asilo. Depois também as pessoas com deficiência mental eram abandonadas na sua porta. Então ela também cria a Casa João Paulo II. As pessoas não tinham, o seu hospital era pequenino, fazia alguns atendimentos laboratoriais, mas chegavam doentes de todo tipo, então o hospital foi crescendo. Quem conhece a obra de Jorge Amado se lembra de Capitães de Areia, Os meninos ali pelas ruas de Salvador causavam muito terror, desordens, e ela então aceitou o desafio de fazer com que esses meninos tivessem alguma dignidade, alguma educação. Então ela funda a escola, para dar a esses meninos alguma dignidade, porque afinal de contas não podiam ficar na rua. Então na sua vida as coisas foram acontecendo e ela foi sempre respondendo. Porque ela era uma assistente social, uma grande filantropa? Não. E aqui está o grande segredo de Santa Dulce, e que nós também precisamos aprender, e que ela, claro, busca em Santo Antônio essa força de enxergar naquele que mais sofre o Cristo. Sabe por quê? Porque se assim não fosse, nada teria acontecido na vida dela. E nós também precisamos aprender isso, a não fazer as coisas para achar que somos nós que fazemos. E aliás, quando iam falar para ela, irmã Dulce, as suas obras, ela dizia, minha não, é de Deus, eu não tenho nada, tudo é de Deus. Então ela tinha esse desprendimento, ela tinha esse grande espírito de desprendimento. E ao longo de sua vida ela foi ensinando com o seu testemunho. Falava pouco,
era uma mulher franzina, baixinha, né? Muito magrinha, tinha doenças respiratórias, nunca teve boa saúde. Mas certa feita também elas estavam no convento e um ônibus começou a pegar fogo. E ela, pequenininha como era, conseguiu quebrar o vidro do ônibus e resgatar muita gente que estava dentro do ônibus, né? Vejam como que ela não tinha preguiça, ela não tinha nenhum tipo de nada que a parasse, né? E na sua vida temos muitos e muitos exemplos. A caminhada de Santa Dulce até chegar aos altares foi muito rápida, né? Ela, ao longo da vida, já teve fama de santidade. Quando olhamos a sua imagem, nós vemos o seu hábito branco e escapulário azul. Por isso, o primeiro título que ela recebe já é dado para ela na década de 70, quando ela ainda tinha o seu trabalho ali nos Alagados, chamavam ela de Anjo Azul, o Anjo Azul dos Alagados, por causa do seu escapulário azul, né? Depois, mais tarde, ela foi chamada de Anjo Bom, né? Anjo Bom, antes de Salvador e agora da igreja toda, porque é santa para a igreja toda. Mas o título mais forte, mais bonito que Santa Dulce recebe é de mãe. Sim, uma religiosa, virgem, mas o seu título mais forte é de mãe, mãe dos pobres. E é algo que impressiona, porque muitos a têm como mãe. Tive a oportunidade de visitar Salvador e as suas obras, e era muito interessante como muita gente lá dizia: veio mostrar a nossa santa, veio mostrar a minha mãe. Então muitos têm em Santa Dulce essa figura materna, né? Essa figura bonita de mãe que acolhe, de mãe que dá dignidade, de mãe que restaura a dignidade, né? Então na vida de Santa Dulce sempre foi assim. Ela nunca planejou nada. Ela não teve como objetivo de vida: eu vou fundar um hospital e vou ser santa. Não, isso não estava no plano dela. Mas ela sempre foi respondendo aquilo que Deus dela pedia. E sempre contando com o auxílio de Santo Antônio, né? Ela sempre dizia para quem, né, havia rezando, ela dizia: quer uma graça? Pede a Santo Antônio. Precisa de alguma coisa? Pede a Santo Antônio, né? Então ela tinha uma grande devoção a Santo Antônio, uma grande devoção. Por isso é importante lembrarmos, né, dessa sua bonita devoção a este grande homem de Deus, e hoje lá juntos de Deus no céu intercedem por nós. Os dois milagres que levaram Santa Dulce à beatificação e depois à canonização são muito interessantes. O primeiro milagre é de uma sergipana, Cláudia, que teve no parto do seu segundo filho uma grande hemorragia, 18 horas de hemorragia. O caso já não tinha mais solução. Então o padre leva um santinho de Santa Dulce, né, e coloca próximo ao soro. E milagrosamente a hemorragia cessa. Lembrando que a sua mãe tinha morrido no parto de uma irmã. E esta mãe, então, que a pedido, né, a intercessão de Santa Dulce, não morreu no parto. E no Sergipe, que é onde ela foi fazer o seu estudo de religiosa. O milagre que levou à canonização foi de um jovem, né, José Maurício, cego. Ele então não pediu a cura. Ele, numa dessas crises de muita dor, pega uma imagem de Santa Dulce, coloca sobre os olhos e pede que a dor cesse, que a dor cesse. E quando ele acorda pela manhã, ele então vê, começa a ver, né, enxerga. Então esse foi o segundo milagre que levou então Santa Dulce à canonização. O terceiro processo mais rápido da história, não é do Brasil, é da história. Antes tínhamos tido o processo de São João Paulo II, que, se lembrarmos, o Papa Bento tirou o segundo milagre, então bastou um, e depois foi o de Madre Teresa de Calcutá. Então, de Santa Dulce é o terceiro processo mais rápido da história. Menos de 30 anos após a sua morte, ela já estava às honras dos altares. E é uma brasileira como nós. Qual a importância, quando me perguntam, né, de pedirmos a intercessão de santo brasileiro? É claro que a gente brinca, mas é uma brincadeira, né? Assim, que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu digo, vamos pedir a Santa Dulce porque ela entende português, né? Ela sabe português, ela viveu no Brasil, ela sabe o que é viver em terras brasileiras, então ela vai interceder por nós. Ela entende o que é ser brasileiro como nós.
É claro que todos os santos ouvem as nossas orações, mas que possamos então valorizar esta mulher, esta brasileira como nós, essa mulher que enfrentou muitos problemas. A sua vida não foi nada fácil, teremos muito mais para dizer. Então, de novo, o 13 na sua vida acontece. Ela volta para a casa do pai no dia 13 de março de 1992, né? Então ela volta para a casa do pai. O 13 na sua vida sempre foi muito forte, inclusive no seu nascimento para Deus, né? Sempre marcando essa história bonita de Santa Dulce. Que bom que vocês então colocam uma imagem de Santa Dulce em vossa igreja, mas que coloquem também Santa Dulce nas vossas vidas. Peçam a intercessão dela, né? Peçam a intercessão de Santa Dulce. E seguramente vocês vão ver coisas muito bonitas acontecendo. Porque ela é milagrosa? Não. Porque ao olhar a sua vida, ao olhar o seu testemunho e imitar o que ela fez, não no sentido de fazer uma cópia, mas imitar o seu exemplo de seguimento de Jesus, com certeza nós seremos transformados. Que o exemplo de Santa Dulce nos ajude a ser mais humanos, mais solidários, mais sensíveis à dor daqueles que mais sofrem. Eu lembrava domingo, né, que parece que a dor do outro já não nos sensibiliza mais. Parece que para nós virou normal ver assim, morreu mais um, teve mais um assalto, teve, como se fosse algo assim corriqueiro. Não, precisamos olhar no que sofre, precisamos olhar nos excluídos, o próprio Cristo que sofre, o próprio Cristo que é excluído. Então, que o exemplo desta mulher brasileira, que buscou em Santo Antônio este apoio de fé, também nós possamos encontrar nesses dois grandes amigos de Deus, um segredo, um caminho, alguma facilidade, né? Eles já trilharam o caminho, então fica mais fácil para nós trilharmos também o caminho da santidade, para alcançarmos, não as honras dos altares, porque não é esse o objetivo, mas alcançarmos o que eles têm em comum, a santidade, o desejo de seguir o Evangelho, o desejo de agradarmos a Deus e o desejo de fazermos com que Deus seja cada vez mais amado, querido na vida de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.